Esse vídeo que eu vou fazer agora é de um motorhome da Delca, mais um lançamento. Eu estou na frente do proprietário que vai me apresentar o motorhome. Vamos começar com as apresentações, por gentileza. Boa tarde, sou Cláudio, de Timbó. Estou aqui realizando um sonho. Opa, me conte um pouco sobre isso. Então, como eu sou morador de Timbó e a Delca também é de Timbó, eu estou aqui promovendo a empresa da minha cidade, né? Que gera os empregos lá e que está realizando sonhos, né? Certo. E me conte como é que começou essa história da ligação de veículo recreativo na tua vida. Então, a gente acompanhava os vídeos da Nelly, principalmente, no YouTube. Eu não conheço. E a gente percebia que as famílias são sempre felizes. Quem consegue realizar um sonho desses, consegue ter uma casa que viaja, uma casa rodante, como se diz na Argentina, né? Exatamente. E aí, no início você comprou o veículo e depois mandou fazer a casa? Sim, a gente foi como uma formiguinha, né? Compramos o caminhão e depois de um ano a gente conseguiu, com os equipamentos, colocar ele finalmente para ser montado lá na empresa, em Timbó. Que caminhão é esse? Esse é um Iveco 70 C17. Então ele aproveitou a cabine? Iveco cabine? Iveco cabine chassis. Iveco cabine chassis. Rodado duplo, né? Sim, como é padrão para motorhome, né? Isso. Você consegue lembrar com que peso ele ficou? Em torno de 6.100. Então já não dirige mais com carteira B? Não, eu tenho a C, por sorte. Ok. E neste caso, mesmo sendo caminhão, como ele está documentado motor casa, você pode conduzi-lo com a C, é isso? Com a C, exatamente. Ok, em função da documentação, né? Porque se fosse caminhão, talvez não pudesse, né? Dependendo do peso, né? Isso. Muito bem, vamos começar a demonstrar a casa. Eu verifiquei que ela tem cozinha externa. Isso foi uma escolha sua? Sim, eu acho que é uma liberdade e uma necessidade em função do cheiro, né? De você poder fazer as coisas fora de casa, como acampando. Né? Está certo. É um conforto a mais, né? Então, aqui colocaste um fogão de 2 bocas, um forno elétrico? É um forno a gás. A gás, assim olha. A gente consegue poupar as baterias, né? Perfeitamente. E ainda uma pia. Com água quente e fria. Veja só, aqui, claro, a torneira é retrátil, porque quando você vai recolher a cozinha, vai fechar o fogão e vai colocar a torneira para baixo para poder fechar novamente. Vamos aqui nos direcionar para este lado aqui. Vejo que você colocou uma TV 32? 32. Perfeito. Aí na sequência, o botijão de gás, um botijão? É um botijão. 13 quilos? 13. Ok. Venho para cá, passando a cozinha, a gente percebe que tem o banco de baterias. Sim. Me fale sobre ele. As baterias são um sonho antigo. O motorhome precisa de autonomia e o investimento nessas baterias de lítio, que agora são feitas no Brasil, são um diferencial muito importante para o campista, né? O caravanista que puder ter baterias que duram mais tempo, que carregam mais rápido e que se descarregam até o fundo sem maiores consequências, tem uma grande vantagem. Está. Aí você colocou aqui no caso... São 3. 3 baterias para casa, porque a do motor está lá na frente, né? Olha só a quantidade então de autonomia que ele tem. Você poderia ficar acampando sem energia no mínimo por 5 dias. Poderia, né? Aqui você tem que aparelho? É um aparelho inversor, conversor e carregador unificado. E aqui? Nós temos os controladores solares. Então ele tem placas solares? Tem placas solares com um diferencial também que tem atuadores elétricos, ou seja, elas levantam de manhãzinha e conseguem pegar o primeiro sol da manhã. Mesmo? Você tem 30% a mais de rendimento. Não, isso já é uma novidade, eu nunca ouvi falar sobre isso. Sim, os americanos usam muito para tentar aproveitar o sol fraco de lá. Está. E mais alguma coisa que eu verifiquei aqui? Sim, tem um sistema automático para refrigerar as tulhas, né? Que é uma característica do lítio, né? Ele precisa de um ambiente refrescado. E que controle é lá? Que está marcando 20, é a temperatura ambiente. 22,8 a temperatura ambiente. E lá também, então, aquela ventoinha seria... algo a mais, né? Veio agregar na ventilação da tulha. Exato. Só para terminar sobre as baterias, isso. É interessante a gente fazer uma comparação, né? 3 baterias de lítio desse tipo equivalem a 10.000 watts. É mesmo? Veja a potência que tem, né? Com um peso muito reduzido, elas têm 20 quilos cada.
São a metade do peso de uma bateria de caminhão. E fabricadas no Brasil, como Sim, você no referiu. interior de São Paulo. Desculpe, você consegue me dizer qual é o valor de cada uma dessas? Pois não, elas custam pouco, em torno de 70% a mais do que as baterias estacionárias normais. No meu caso, R$ 2.200. Cada uma? É. Mas vale a pena o investimento? Vale a pena. É que aqui você ficou com uma excelente autonomia até em função das placas. Isso, Né? quase autossuficientes. A ideia de vocês é fazer acampamentos de aventura? Exatamente, é wild camping eles chamam, né? Você pode ir para a natureza, na curva do rio, né? Ainda não acampaste, porque você está aí com a placa aqui de muito teste, novo, né? Verdade. A placa verde, né? Placa verde. Isso. Aqui tem uma gigante tulha, onde pode guardar todo o material de campismo e a máquina de lavar roupas de 3 quilos. Bom, neste caso aqui não pode ser usado como garagem para moto, né? Não pode. Nós temos uma característica, nesse caso, foi necessário fazer um ângulo enorme aqui na traseira do veículo, porque a garagem obrigava, né? A situação da rampa da minha garagem pedia um ângulo deste tamanho. Então é importante salientar que esta característica elevada aqui na traseira se deu em função de uma particularidade da garagem pessoal. Sim. Muito bem, aí nós temos a traseira aqui. Inclusive ele ficou muito alto na traseira. Muito alto na traseira. Ele tem, não exagerando, mas uns 80 centímetros. Tem sim, o que é muito útil na entrada de uma balsa, por exemplo. Né? Você nunca vai escorregar a parte traseira. Verdade, não vai correr o risco. Eu gostei muito do layout traseiro ali, ó. Sugestão da esposa. Muito bom gosto. Transmita a ela isso. Nós vamos agora para o outro lado, para o lado do motorista. Para fazer, aqui a demonstração não vai ser tão boa, porque nós estamos com um espaço reduzido, mas enfim, a tulha ela vai de ponta a ponta. Olha, este motorhome tem um diferencial que não é comum no Brasil. 2 slide outs para o lado do motorista. No caso aqui você ampliou o quarto? Isso, eu ampliei o quarto, eu consegui colocar a cama do casal atravessada. Ok. Né? E assim eu ganhei um espaço lá na frente que eu precisava. Nós temos trigêmeos e nós precisávamos de sofás bem amplos, né? Mais de um. Verdade. Depois, quando nós chegarmos no interior, vamos ver essa amplitude. Então, ele tem o slide out no quarto. Vamos adiante. Neste caso aqui, tu tens a instalação da bomba de água mineral? Sim, e o aquecedor a gás de passagem. Ali o aquecedor de passagem para água quente e fria. A entrada de energia está aqui. Outra coisa que vai dar, realmente, você pode ficar assim, ó, 10 dias tranquilamente, porque tem um gerador. Me fale um pouco sobre o gerador. O gerador da Honda é a escolha padrão para motorhome. Ele tem mais silêncio, tem mais autonomia, né? Ele tem uma capacidade de 12 litros, o campista fica tranquilo. Gasolina? Né? Gasolina, sim, motor 4 tempos é a garantia do silêncio. Uhum. Né? Mas veja bem, é o último recurso. Agora, até com o nosso compromisso com o ambiente, a gente tem que priorizar a energia solar. Lógico, e você dificilmente vai ter necessidade de usá-lo em função das placas e das baterias. Exato. Me explique sobre essas entradas aqui, o que temos? Aquela entrada também padrão de água, né? Água potável. Água potável, água direto da rua ou água para as caixas. Perfeito. Né? E essa aqui é o lava-pés. Né? Água quente e fria também. Que você então... a duchinha. Tem uma duchinha que puxa ali. Antes que eu esqueça, você falou em caixas. Lembra da capacidade das caixas? Sim, porque é do maior interesse. Né? São 470 litros. Todas? São 3, né? Uhum. A de água potável servida de detritos... não, só de água potável, 470. 470 potável. Nós temos algo em torno de 170 para água servida e não temos caixa de esgoto. Você tem porta-pote? Nós temos um vaso que é inovador também, um vaso sanitário de compostagem. Depois quando chegarmos lá dentro você vai me falar. Então. Mas em algum momento você vai usar área externa para descarte, neste caso do vaso de decomposto? O vaso de compostagem usa palha de coco, fibra de coco.
Então, depois de cerca de um mês de uso, ele se torna uma coisa inerte que pode ser despejada na natureza. Não tem nenhum produto químico, nada que possa ser ofensivo ao meio ambiente. Tá, mas deposita aonde? É o segredo. Esse é o segredo? Já vamos lá, né? Olha, veja quanta coisa eu consigo aprender num único vídeo. É por isso que eu amo fazer vídeos, porque para mim é uma escola. Que bom. E aqui embaixo desse slide da sala. Nós temos a máquina do ar-condicionado inverter. Ah, lá. Split. Tá, consegui focar no primeiro baúzinho. Vamos para o segundo. Agora temos a máquina do sistema hidráulico, né? Das sapatas sim. e dos slides. Tá, só para entender, o slide abre e fecha, para andar tem que fechar sempre. Certo. E as sapatas é para nivelar o motorhome. Sim, e tudo por controle remoto, o que é um conforto. Ah, você já mandou fazer por controle A gente remoto. pode usar o controle e observar direitinho o quanto o carro está alinhado. Tá. Ó, uma coisa assim importantíssima, se você achar inconveniente, não me responda, mas eu vou lhe perguntar, qual foi o custo final? Veículo mais montagem. Sim, como eu participei ativamente do projeto e comprei os equipamentos no meu CPF, geralmente pelo correio, por maior que fosse. Online? Eu acumulei as coisas num quarto lá na minha casa. Eu diria que em torno de 550. Tá, aí nós somamos aquilo que você comprou, somamos o veículo e mais o que a empresa colocou na montagem. Exatamente, o custo final. Nós temos um veículo muito barato, considerando os dois slides, então 550 mil reais para uma Iveco 70C17. Eu achei bem razoável. Sim, ele está abaixo da média de mercado. Neste caso, você, eu acredito assim, que se fosse mandar fazer em função dos slides, né, e mais as baterias, mais a placa e mais o gerador, teria ficado caro mesmo. Mais 20% em função dos vídeos que eu costumo fazer, né? Sim. Vamos adiante. Aqui você agregou ou isso aqui já é da Iveco? É original da Iveco. Que bonitinho. É que ficou bonito em função... Que cor chamamos essa aqui? Champanhe? Eu diria que sim. Durante o dia, quando bate o sol, a cor fica mais aberta. Agora aqui no nublado ela fica mais escura. Essa é até importante a gente salientar. Eu vou filmar a alcova lá, que lá é uma cama também, né? Sim, a melhor. É que o vídeo assim não vai ficar com uma nitidez perfeita, que nós estamos num ambiente escuro. Me explique sobre essa capa aqui que eu não entendi. Então, nós queríamos ter o conforto ou a segurança de um guincho elétrico. Né? Então eu consegui instalar ele de uma maneira bem embutida aqui para ficar dentro da lei, né? Para não ser multado e para não ter uma surpresa num dia de manhã, quando você acampou num gramado que choveu à noite e o carro é pesado. Verdade. Você tem a possibilidade de cair fora. Tá certo. Na sequência, o toldo aqui, o manuseio dele é manual? Sim, ele estende eletricamente, né? Ah, estende. Então tem um motorzinho? Tem um motorzinho e depois você termina de montar ele manualmente. Né? Perfeito, ó, vou fazer uma rápida. Tem o fechamento do toldo que não está aqui agora. Ah, você mandou fazer então. Quando se fala em fechamento, para quem não sabe, é colocado uma proteção em plástico, né? Um plástico especial normalmente. Nylon, no teu caso é um nylon. Nylon, parece um tecido de barraca de camping. Ah, e aí você colocou janelas nas laterais. Sim, eu gostei muito do resultado. Feito em Curitiba, tem janelas, mosquiteiro, porta, tem tudo. Você agrega aqui no mínimo mais 2,5 metros de comprimento e uns 3 de largura. 18 metros. 18 no total. 3 vezes 6. Uau, aí tá certo, porque o toldo, ó, é uma outra coisa importante, o toldo protege desde um avanço da porta aqui, ó, que ele pode abrir toda a porta e ainda não entra chuva, que isso é importantíssimo salientar e que é uma coisa que as pessoas devem observar. O toldo sempre ficar um pouco além da posição da porta. E ele vai, ó, até o final do motorhome, por isso que ele agregou com o Avancé que ele mandou fazer toda aquela metragem. Complementando a área externa, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Tem um detalhe engraçado, né? Com toda a dificuldade que eu tive de achar os equipamentos no nível que eu pretendia, uma das coisas mais difíceis foi a calota da roda. Por que difícil? Essas rodas que são feitas no Brasil, elas têm sempre esse buraco aqui. Isso. E eu consegui achar a calota de um vendedor online da Tailândia.
Só Você lá. importou Importei pelo correio, não é caro, mas é dificílimo de achar. e ficou lindíssimo. Ficou parecendo, né? Não, lindo, olha. É um detalhe que se você não fala... Passa não, batido. A mim não chamaria atenção porque nós estamos tão acostumados com rodas, né? Mas olha a beleza. O layout fica diferenciado e lindíssimo. Vou ingressar no motorhome para que possamos mostrar a área interior, salientando aqui a tela mosquiteiro na porta. Ele tem, ó, uma janelinha aqui. Na escada, a sapateira, vamos ver aqui. Normalmente as pessoas acomodam seus sapatos aqui, mas poderia servir de outra utilidade. O corrimão, vamos ver o que tem aqui. Por favor, preciso de tua ajuda para você me explicar sobre esses comandos aqui. Esse é o comando das sapatas hidráulicas e dos slides, né? Então você vem e faz pip com o dedinho e tudo acontece? E as coisas se abrem, ou se abaixam, ou se recolhem. Ai, que maravilha! Essas comodidades dos motorhomes modernos. Vou referir uma coisa importantíssima antes de falar sobre o piso. Ele está protegido com plástico em função de que aqui nós estamos numa feira e claro, você não vai pedir para as pessoas tirarem os calçados. Eu até tirei porque eu andei no barro logo ali. Mas é fundamental que se coloque essa proteção. E agora sim, me fale sobre o piso que é tão lindo, com essa cor. Onde é que você conseguiu? Escolha da digníssima, né? Ah, mas essa sua esposa tem bom gosto. Então, hein? ela tem que participar, né? Tá certo. Ó, o slide da sala que nós mostramos anteriormente pelo exterior, agora nós vimos ele aberto aqui. Neste caso, diferente de alguns outros motorhomes, ele é um slide apenas que amplia a cama e a mesa. Tem alguns que ampliam até lá na geladeira. Não é o caso deste, né? Me explique sobre este slide, agora em mais detalhes, porque você falou de trigêmeos. É verdade, né? Nós precisávamos de espaços, nós temos 3 crianças, então 8 anos agora, então a gente conseguiu ter 2 sofás, né? Onde eles podem ficar à vontade, né? À noite viram cama e de dia acomodam toda a bagunça deles. Ó, agora eu vou pro detalhe que ele mencionou, 2 sofás. Vejam vocês aqui, ó. Ele tem um sofá logo que entra, que não é comum em motorhomes. Isso aqui é um layout bastante diferente, considerando a Iveco. Eu acho que nós não falamos da metragem total que ficou. É verdade. Quanto ficou? Então, o carro tem 9 metros. Ele ficou com um comprimento maior e por isso que ele pôde colocar esse sofá. Aqui no caso, um sofá-cama ou só sofá? Os 2 são sofás-camas. Quando fala os 2... mencionamos então o da esquerda, logo que entra na porta. Muito importante, ó. As crianças podem viajar, porque desse lado tem 3 cintos. Significa que ele foi homologado para quantas pessoas? Para 6 pessoas, apesar de poderem viajar e dormir 8. Sim, mas em função da CAT, provavelmente, isso, né? Aí aqui, do outro lado, da mesma forma. Nesse caso, a mesa ajuda na ampliação da cama ou não? Perfeitamente, a mesa recolhe, abaixa. Olha aqui. Ela embute, né? E você tem 2 sofás livres. E abaixo, tanto no sofá que eu estou fazendo a demonstração, como no outro que eu já demonstrei, você tem armários. Nós temos opções de armários, temos uma pequena chaise aqui. Olha aqui do que ele está falando. Assim, né? Não está perfeitamente montada, mas é assim que funciona, né? Como fica. Eu vou vir um pouco, vou dar uma recuada. Bom, então, falando nas crianças dormirem, são meninos, meninas? São 2 meninas e um menino. Aí alguém mais dorme lá na alcova? Sim. Como é que funciona isso? Eu digo que é a melhor cama porque eu consegui dormir aqui já. Ela tem 2,40 metros, o colchão também ficou mais confortável e você tem as janelas, né? Só um pouquinho, 2,40 de comprimento? De largura. De largura? Ela é muito profunda, né? Uau, é mesmo! Ela ocupa toda a cabine até lá na frente. Até outra curiosidade,
Essa cúpula é do tipo convencional, hoje em dia não se usa mais esse modelo de cúpula, mas é que eu queria que a carroceria fosse de alumínio. Então, para eu poder fazer no alumínio, eu precisei fazer esse modelo de cúpula. Ah, isso é um outro fator relevante que não tínhamos mencionado. A tua carroceria é toda em alumínio. Toda em alumínio, feito na mesma empresa das sapatas hidráulicas, lá em Gravataí. Por isso também que o slide não é tão grande, porque a carroceria de alumínio, ela tem limitações. Você não pode fazer um slide muito grande numa carroceria. Perfeitamente, claro. Tem que ter uma harmonia, né? E me diga, quanto ficou essa cama de comprimento? Porque aqui ela vai de ponta a ponta. É quase quadrada. Quase quadrada. Isso é incomum em motorhomes. Eu achei um bônus, né? A melhor cama. Aí você colocou uma televisão que serve... bascula para dentro, para fora, né? Você tem a opção de guardar lá dentro, né? Olha o movimento que ele está fazendo. Aqui dentro tem um outro equipamento curioso para motorhome, que é um amplificador de sinal de celular. As pessoas querem ter internet. Mas é muito chiquetoso esse motorhome. Me conte como isso funciona. É bem simples. Se eu estiver num lugar onde eu tenho uma barrinha de sinal, o equipamento consegue transformar em 3 barrinhas. E onde ele está instalado? Ele está aqui nessa parede interna, bem discreto, da cúpula. Lá, ó. Vamos ver se a câmera vai pegar. Pegou. Mas que interessante. Eu não havia falado das janelas em ambas as laterais, as janelinhas, quer dizer, fica muito bem ventilado. Aqui, a cabine, vamos demonstrar, a cabine ficou original? A cabine ficou original, sim. Ela foi acrescida de um monitor para o sistema de câmeras. Ali. Então tem todas as câmeras, perfeito. Nós temos 4 ângulos, né? Frente, trás e as 2 laterais. Com as possibilidades de mudar a configuração, para privilegiar alguma das câmeras, né? Certo. Você vai alternando de acordo com a necessidade, é isso? Sim. E lá o GPS? E ali temos o kit multimídia já com Android, né? Com a internet 7.1. E aí você usa como GPS nesse caso? Eu uso como GPS também. O que achei interessante aqui na frente são essas esteiras que estão por cima dos bancos. Olha do que ele está falando. Vai ficar um pouquinho escuro, mas está aparecendo. Me conte sobre elas. Essas esteiras, elas têm um coolerzinho, portanto são ventiladas. Elas conseguem refrescar o ocupante, né? De baixo para cima ou nas costas. Mas o cooler funciona de que modo? Perfeito. É que tu tá me falando muita novidade, sabe? Eu tô tendo alguma dificuldade em processar tanta novidade. Aqui na parte baixa da esteira existe esse ventiladorzinho. Olha lá do que ele tá falando. Ele capta o ar ambiente aqui da cabine e distribui ao longo da esteira, né? Então as pessoas que estão viajando nos dias quentes do verão, elas têm o ar gelado do ar-condicionado, mas tem uma ventilação também por trás. Perfeito. E você também tem o ar de motor, né? Tem o ar normal do caminhão. Isso. Aqui vamos um ar só? É um ar apenas. Ok, é um inverter. Quanto é aqui? 9.000. Me fale agora o que você tem instalado aqui nesse armário, que eu vejo que tem vários controles. Sim, os disjuntores de proteção normais da casa, né? Nós temos o degrau automático com a possibilidade de desligá-lo, mantê-lo, digamos, aberto ou só fechado. Nós temos o equipamento do conversor. Nós temos o amplificador da antena de TV, que é bem discreta, fabricada em Itajaí. Ele tem o amplificamento de sinal. Nós temos um medidor interessante americano que mede o consumo de água pela vazão e não por fitas, como é tradicional. Pela vazão ele fica mais preciso e menos sujeito a quebra. Então aí aqui ele vai informar, no caso, quando você fala medidor da água potável? Sim, não, de toda a água do carro. Toda a água. Por exemplo, toda vez que eu aciono uma torneira, ele passa a contar e passa a mostrar aqui. Então, se eu sei a capacidade dos tanques, eu sei quando a água vai acabar com precisão. Perfeito, aí você não fica com aquele sério problema de falta de água, que acontece, é muito comum. Ainda eu vejo que tem mais. Então, esse monitoramento da saúde das baterias, esse deveria ser equipamento obrigatório. É verdade, né? Porque daí não se ficaria na mão nunca, né? A gente fica sabendo quanto está a tensão da bateria e quanto está sendo consumido no modo imediato, instantâneo. Então, a
parte de cima lá. É a tensão da bateria, E a parte de baixo o consumo atual. consumo em amperes. Perfeito. Janela importada? A janela importada, sim. Uhum. Esse ambiente ficou... a tua esposa, ela deve ter também contribuído com as cores aqui, porque é uma combinação perfeita. Tá plastificado, mas olhem se vocês vão entender o que eu tô falando. É um tecido grosso porque foi impermeabilizado de fábrica. É Sim. catarinense, né? Aqui de Mas é uma Pomerode. cor muito agradável porque combina com esse bege. E a parede, qual é o material? A fórmica. É material em forma Compensado naval por trás e PU como isolante. Ah, né? sim. O que mantém o ambiente sempre numa temperatura agradável, né? Ajuda muito. Mais uma complementando aqui sobre a opção do controle remoto. Você tem controle remoto para tudo. Por exemplo, do guincho lá na frente, né? O guincho elétrico que estávamos falando pode ser acionado por controle, que é uma segurança. Perfeito. E também os painéis solares que se elevam eletricamente podem ser elevados por controle remoto, o que é muito bom para monitorar o quanto ele está levantado ou não. Você estudou muito antes de mandar fazer essa montagem, né? Você realmente quis um motorhome perfeito. Essas informações estão todas online, a gente só tem que buscá-las. Né? Que nem todo mundo gosta, né? Mas com esse vídeo agora, elas vão estar um pouquinho mais online, porque vão estar diretamente vinculadas a uma montagem. É verdade. Porque assim você buscou isoladamente, né? As informações. Sim. Aqui nós temos um conjunto instalado. É preciso perseverar também para que isso tudo possa ser colocado junto e que funcione. Exato. Né? É preciso um bom entrosamento com a montadora, né? E que você teve. E a gente teve, né? O fato mais um ponto para Delca. É, mais um ponto para Delca. Só para finalizar, esse é o controle das sapatas e dos slides. Olha. Pode ir lá fora e fazer tudo na mão. Né? Não tem aquela preocupação de aqui dentro. Será que está certo? Será que não está? Você vai lá e ali faz a demonstração, por exemplo, das sapatas, no caso? Sim, as sapatas sobem e descem os slides, né? Tudo que é hidráulico. Beleza. Mais alguma coisa aqui na cozinha? Eu acho que eu tenho aqui alguma luz que esqueci de ligar. Aqui. Viu? Melhorou bastante aqui na câmera. É sempre importante a gente salientar que numa câmera comum a luz, onde eu estou filmando, faz toda a diferença. Eu não havia demonstrado o que significa isso. As luzes de leitura, que a gente consegue comprar também facilmente pela internet. Beleza. Lá em cima são armários normais de cozinha, né? Ó, ele botou luzes de leitura em ambos os lados. Exatamente. Me fale sobre isso. USB para quê? Essas tomadinhas têm a tensão direta em 12 volts. Você consegue carregar o celular, o tablet e outros tantos apetrechos eletrônicos, tudo diretamente ali, né? Tem duas tomadas USB. Que maravilha! Bom, alguma coisa mais nesse ambiente que não tenhamos referido? Sim, eu recomendo também para motorhome que se pense na geladeira. A geladeira está sempre ligada. Bom, então deixa eu virar a câmera para nós falarmos sobre isso. Essa geladeira feita em Blumenau, ela é 12 volts, ou 24, ou 110, ou 220, tudo automático. Desculpa eu lhe perguntar, qual é o preço de uma geladeira dessa que é completa assim? Então, foi 4.300. Não é tão cara, se nós formos considerar vai ser usada o benefício. Vai estar sempre Você não tem que se preocupar em desligá-la em momento algum. Não, e o consumo? Veja só, vamos falar em amperes, que são as energias. Baterias, que são o que tem de importante aqui, são as baterias. Isso, o foco, né? É um arranque de em torno de 9 amperes e um consumo em torno de 5. Veja realmente só. É econômica, né? Por exemplo, quando você fala no consumo em torno de 5, em qualquer das energias em que ela estiver ligada? Eu acredito que sim, porque eu estou usando em 12 volts apenas. Está. Agora, se estivesse usando em 220, eu não reparei ainda no monitoramento. Tá bom. Isso aqui são armários? Armários... Prateleiras. Tipo guarda-comida, né? Para peso, né? Eles têm várias... Deixa eu ir pro outro lado, e daí você vem aqui e abra, por gentileza. Não. Então a gente consegue colocar caixas de leite, vidros de conserva, ela aguenta o peso, né? Perfeito. Em todo caso foi distribuído em 3 gavetas deslizantes para distribuir melhor o peso, né? Ou então, como eu já ouvi dizer, você colocar material de limpeza, algo que tenha cheiro forte, separado. Perfeito, claro. Você aqui tem esse espaço todo. Como você tem bastante armários, bastante tulhas, eu não sei como nós vamos demonstrar para trás, mas eu te perguntaria, o objetivo também guardar roupa das crianças aqui ou não?
Sim, eu acredito que a gente tem um armário bom nos fundos, no quarto ali do fundo, então eu acredito que vai caber tudo lá. Ah, Mas tá. tá sobrando espaço, que bom. Que bom. Não havíamos falado que temos um micro-ondas aqui. Micro-ondas normal. Normal. E lá em cima é uma pequena É adega? uma pequena adega, tem espaço. Ah, e eu não havia mencionado a iluminação em LED e aqui um exaustor? E aqui temos aquela clarabóia, né? Que é silenciosa, que tem para dentro ou para fora. Sim, você levanta, pode ver as estrelas. Também. Na noite que as crianças estão muito agitadas, você convida elas a ver a lua, as Vou estrelas. anotar. E vocês juntos, é lógico. Então. Vamos na sequência, ó. Então, como eu falei, o diferencial aqui, ele tem esse sofá nessa sala ampla, que depois eu vou fazer uma tomada de lá para cá para demonstrar com mais nitidez. Agora que nós chegamos na cozinha com a pia, que também, por sua vez, é ampla. Me fale sobre esse projeto aqui. Esse é outro agrado para a patroa. Ah, Quanto maior, melhor. até porque a patroa tem 3 crianças. E o marido vai fazer muita comida também, né? Ah, você gosta de cozinhar? Vai precisar. Vai precisar, né? Perfeito. Então, mas esse material aqui foi você que comprou ou aqui a empresa que colocou? O acabamento da cozinha, essa pedra inclusive, que é o Silestone, faz parte da montagem, então a Delca colocou. Uhum. Pia também? Os equipamentos eu comprei, porque eu queria escolher, a torneira. Olha o detalhe, essa torneira também é um diferencial. Sim, que varia a cor conforme a temperatura da água. Olha. Agora os equipamentos estão desligados, não está funcionando, Certo. mas senão ela chega a ficar vermelha quando a água Quando está tá bem quente. É pra avisar, ó, não bota a mão porque tu vai te queimar. Lixeirinha. A lixeira tá bem prática aqui, né? Ó. Bem limpa, tem uma borracha para não escapar o cheiro. Perfeito. Ó, do que ele fala aqui, ó. Uma vedação para que o cheiro não escape. Colocaste aqui pastilha? Sim, resinada, do tipo siliconada resinada. Ok. Acima, a iluminação em LED na cozinha, que é fundamental para quem gosta de cozinhar, para não cortar os dedos quando está cortando legumes. Outro conselho que eu dou a respeito da iluminação, nós temos 3 cores para resumir, né? Aquela em tom azulado, que é o LED forte mesmo, tem o LED amarelado, que é uma luz suave, e tem a luz do dia. Esse aqui é luz do dia. Exatamente. É a temperatura da cor. Uhum. Lá ainda você tem o exaustor, O né? exaustor também com luz, né? Ó. Que agora deve estar desligado no disjuntor. Aham. E a janela ampla na cozinha e chegamos ao fogão. O fogão também próprio para o motorhome. Olha a delicadeza do fogão. Ele é super discreto com essa também da Dometic, né? Dometic fechado pode servir como base para alguma outra coisa. Né? Que até aqui nesse caso você tem muita base, né? Sim. Ó, tem toda essa plataforma aqui à esquerda. Isso aqui é da água mineral? Água mineral, elétrica, e o detergente aqui, bem prático, né? Aí você abastece pela parte pela parte de baixo aqui. aqui é pela né? parte de baixo, E onde tem ele... uma garrafa própria para isso, em inox também. Ó. Aqui não vai pegar, não vou nem continuar porque tá muito escuro. Bom, continuando, tem uma sanca que agora que eu tô observando, que você colocou iluminação em LED, que ficou agradável. Ela, na verdade, deu harmonia a esse ambiente aqui. Como ele é um ambiente um pouco maior, então deu essa harmonia, porque essa cobertura aqui, ela é mais larga do que o padrão. Ah, eu acredito. Sim. É verdade. Ela é mais A larga. largura do carro é 2,30. Bom, já que você falou em largura, eu vou mencionar a altura, que é um outro detalhe diferencial. Você tem precisamente a altura ou uma estimativa? É curioso isso. Nós descobrimos aqui no Encontro Nacional de Motorhomes Parentes, Encontro Nacional de Motorhomes na cidade de Pomerode. Isso, 2018. E nós descobrimos, as pessoas estão dizendo pra gente que o pé direito ficou bem alto. E a gente nem sabia. Ó, eu vou fazer uma demonstração, eu vou vir aqui mais à distância. A gente pode ver, considerando a parte inferior, e vamos subir, e se percebe sim. A meu olhômetro aqui, meu chutômetro, 2,20. Pode ser, né? Seguindo, já que você está aí, me fale um pouco mais. Aqui é interessante a antena que distribui o Wi-Fi para o carro. As crianças usam o tablet, a esposa usa o celular, e a necessidade de ter internet para todo mundo. Isso.
Então, a gente consegue com a ligação no próprio celular, o 4G, por exemplo, distribuir o sinal de Wi-Fi. As crianças não têm telefones, mas eles têm internet, porque o meu celular pode distribuir através dessa antena de Wi-Fi. Daí cria você, um ponto de Wi-Fi. você cria um ponto ali, então. E tem mais um amplificador lá, né? É o amplificador do sinal de celular e aqui é o distribuidor de internet, por assim dizer. Sim. Então uma coisa não É separada da outra. é separada da outra. Você tem as duas. Sim. Tipo assim, se você está num lugar em que o sinal de celular Você consegue melhorar a recepção. melhora com aquele equipamento que nós mostramos Isso, lá em cima da amplificador de cama sinal. da cabine. É. Aqui, por sua vez, você tem um que distribui O sinal de internet. para que não haja aquela disputa. Você não precisa ter várias ligações de internet, você tem um hotspot. Isso. Você tem um que distribui para vários equipamentos. Ok. Temos o banheiro. Vamos adiante. Aqui o banheiro à minha direita. Aqui não. Você vai ficar aí, vai me vamos lá. não esqueci. Pensa que eu esqueci do que tu ia me contar? O banheiro é convencional, não tem um banho aqui, o banho está no quarto. Mas nós temos algo que achei muito útil. O secador de toalha, nós temos 2 e eles têm um consumo de 50 watts. Foi um achado e é próprio para motorhome. É? Brasil? É inglês. Você importou esses. Então eles conseguem esquentar bem e secam rápido as toalhas ou uma roupa numa emergência. Né? O espaço aqui é normal também. Ok. E o vaso sanitário, que é a inovação. Né? Esse vaso sanitário é chamado de compostagem e não usa água. Se tem muitas pessoas viajando, a água é essencial. E quando ela acabar, você tem que voltar para casa. Então o vaso sanitário desses é usado em barco americano. E ele tem o diferencial. Ele separa o xixi do número 2. Você tem 2 espaços aqui. Aqui, no caso... eu posso dizer que seria um depósito aqui? Uma coisa... Isso, nós temos uma compostagem aqui na parte de baixo. Daqui para baixo seria uma espécie de vaso de compostagem. E daqui para cima é um vaso convencional. Aí quando você fala compostagem, ele vai triturando alguma coisa? Que eu não estou entendendo isso. A fibra de coco tem essa capacidade, ela é bastante higroscópica. Ela perde e recebe umidade. Então o que acontece? Ela vai desidratando o número 2, né? Ele não faz muito volume lá dentro. E o cheiro é 0. É muito interessante isso. Nós temos um coolerzinho aqui nessa mangueira branca aqui. Lá em cima no teto do carro tem um pequeno ventiladorzinho que tira o cheiro da compostagem. Então o que está lá dentro se torna inerte. É uma coisa ressecada que não tem cheiro de nada e que não ocupa muito espaço. Por isso você consegue usar até um mês um vaso sanitário desse. Muito bem. Usou um mês, aí você vai fazer um descarte? Sim, eu vou fazer um descarte e também sem problemas na natureza, porque é uma compostagem completa. As bactérias que naturalmente tem nesse ambiente, elas vão decompondo o material que fica sem cheiro, sem nenhum problema. E como que você faz o descarte? Tem Interessante. Nós desmontamos o vaso sanitário em si, ele se separa em 2. A parte de baixo passa a ser um balde com tampa e alça para ser levado para fora. Uma malinha bem discreta. Né? Já a parte do xixi, essa precisa ser esvaziada diariamente, porque a capacidade é em torno de 4 litros e é fácil encher. E deve ser fácil também de muito prático, é só manusear. É só soltar e levar. Daí você descarta em qualquer vaso sanitário de banheiro, né? Sim, e as pessoas perguntam para mim, nossa, mas eu posso errar o alvo, por assim dizer? Isso. Não, é muito fácil. Todo mundo tem que sentar para fazer xixi. Sério? Sentando para fazer xixi, ele sempre vai para o lugar certo, ou seja, para o depósito de xixi. Sim, né? Porque na verdade tem uns canais ali dentro. Isso, olha aqui, ó, do que nós estamos falando, ó. E ele vem para cá. E o número 2, como é que... Então, quando você for usar o número 2, você tem a necessidade de abrir essa comporta. Isso é muito interessante. Veja só. Quando você vai fazer só xixi, isso aqui permanece fechado. No número 2, necessariamente abre. E aí, ó, vamos ter o buraquinho. Nós temos um agitador de inox. É o que eu queria te perguntar. É uma pequena manivela aqui, a pessoa terminou o serviço, ela agita aqui 3 vezes e pronto. Está misturado com a palha de coco e vai se transformar em nada. Bom, aí agora eu entro na palha de coco.
como que você coloca? Qual é a quantidade? Então, nós botamos palha de coco alguma coisa em torno de 3 litros, o que é um volume de uma bacia média. Não é muita coisa. E você adquiriu isso com facilidade no Sim, mercado? no Brasil, sim, porque lá fora eles usam outro material que é uma espécie de musgo. Para nós é mais fácil fibra de coco. Você consegue facilmente pela internet. Perfeito. Agora eu vou terminar o complemento do banheiro Pois aqui, não. ó. Atenção, não usar o banheiro, tá? Porque o The Motorhome está em demonstração. A duchinha higiênica. Sim. Me fale sobre isso. Quente e fria também. A higienização é quente e fria. Olha a delicadeza que sim. da pia. A esposa escolheu também, tem as cores que vão variando de acordo com a temperatura da água, né? E aquela cascatinha que agora está na moda. Sim, muito na moda. E o espelho que ocupa toda a extensão aqui dessa parede do banheiro, salientando mais armários. Ó. Ele é muito bem servido de armário. E lá, Outra clarabóia. outra clarabóia, que é a clarabóia com exaustor, né? Que tira o cheiro. Silenciosa, baixo consumo. Né? Em 12 volts. E agora nós vamos para o quarto. Tem um ambiente aqui que não foi usado porque ainda não sei o que botaria aqui dentro, mas ele é profundo, ele vai para os lados, é um ambiente legal. Você poderia complementar os calçados, como são 3 crianças, eu vi que verdade. tem a sapateira lá na escada, mas... Para outros calçados, né? Isso, né? Ou separar o das meninas? Das meninas. Mas não... eles estão juntos desde que nasceram. Bom, agora, aqui nós temos alguma novidade? Nós temos um chuveiro econômico, que seria a inovação. Então, eu vou me posicionar aqui. Será que você consegue demonstrar? Pois não? O chuveiro, que eu achei bom e barato, porque um chuveiro americano, por algo em torno de R$100, ele tem um consumo comprovado de 15% a menos de água. Então ele consegue aumentar a pressão, eu tenho mais pressão no carro do que no chuveiro da minha casa, por causa da característica dessa ducha. Ah, é uma ducha importada, então? Ele tem um nome lá fora, se chama Oxygenix. Então ele usa mais ar do que água. Então ele aumenta a pressão e diminui o consumo. E aqui vira uma super ducha quando você abre? Também, ela pode ser descido na barra, ou então a pessoa pode usar na mão, né? Como achar melhor. Claro, aí é opcional. Para que aquele outro suporte você usa para? Também é dele, né? São duas opções de inclinação, de regulagem, vamos dizer assim. Né? Perfeito. Agora eu vou descer para mostrar o box e eu queria saber o porquê daquele suporte lá. Para que o shampoo não caia no chão, ele já fica no chão. Então é um suporte para shampoo. Aqui está a parte inferior do box. É fibra? É de fibra. Ok. Ele colocou também pastilha para dar um layout especial e mais uma clarabóia exaustor. Sim, né? uma necessidade para o inverno, né? Eu achei muito agradável esse ambiente que você fez aqui e essa separação, até em função das crianças, né? Sim, é verdade. E você ainda tem um amplo espaço na cama. Sim, eu consigo descer a cama pelo meu lado, né? Olha lá do que nós estamos falando. Até isso tudo aconteceu por causa do slide. É verdade. Com esses 60 centímetros que o slide estende, a gente consegue ter uma cama convencional de 1,38 m por 1,90 m. Então, a cama 1,38 por 1,90 m. E quando nós estamos falando do slide, os 60 centímetros estão aqui. Quando recolhe o slide, ele vem até aqui. É isso? É isso. Ok. Ali então um armário, né? Armário, mais armários aéreos, mais luzes de leitura. Olha, os armários aéreos. Ele colocou a iluminação de LED. Também, para complementar, né? Um papel de parede? Um papel de parede. Muito agradável. Olha, mais uma vez eu devo parabenizar a sua esposa, de muito bom gosto, todo o complemento, a colcha também. Aqui que está o super roupeiro, que ele mencionou antes, que não havia necessidade de usar, porque pode se guardar, tem um cabideiro. Tem um cabideiro, ele deverá guardar a roupa da família inteira. Vai, bem iluminado, e ainda as prateleiras inclinando, e além disso, lá embaixo, mais gavetas. Mais gavetas, tem sempre algo mais para guardar. Verdade. Vamos fechar, que eu quero ver se eu consigo fazer uma tomada. Pois não. Eu vou me posicionar aí onde você está e vou sair daqui em direção às demais peças do motorhome. Então aqui, ó, a cama,
Vou fazer uma tomada um pouco mais direta dela, para mostrar o tamanho. O espaço que tem na lateral, na parte frontal. Mais uma vez salientando o piso, que é de uma cor muito agradável. Descendo, temos o degrau e aqui o banheiro. Depois à minha direita, o conjunto da cozinha com os armários inferiores, as gavetas, o fogão, a pia, acima, além do exaustor, mais armários. Seguindo, eu vou agora pegar a tomada da sala, saindo do quarto, para demonstrar como ela é ampla, claro, em função do slide, mas mesmo que não tivesse o slide, ela ainda é bastante ampla nesse caso aqui. Vamos mais para frente, até a cabine. Eu gostaria, antes de finalizar, te perguntar se tens mais alguma coisa a acrescentar. É isso. Os destaques, né? As inovações são essas. Eu espero que sirva. Né? Eu também, porque foram relevantes essas inovações, principalmente. E agora eu estou vendo que eu não falei da escada, eu acho. A escada, né? É uma escada de inox, né? É uma escada de inox. As crianças já são espertas para usar bem essa escada, né? Tem uma tampa ali no fundo. Aquele tampão lá no fundo da alcova. Ele serve como proteção das escadas, então eles fecham esse buraco da escada que de madrugada pode ser um obstáculo. Né? Me fale disso. Acho que a gente consegue tapar essa área perigosa aqui para criança. Olha do que ele está falando, né? Então, tampando aqui você não tem o risco de pisar em falso. Ele tapa aqui, porque a escada vai estar posicionada aqui. Isso, mais ou menos pelo meio. Claro, se uma criança está dormindo lá e descer sonâmbula, né, que as crianças normalmente quando vão ao banheiro à noite cair, poderia muito facilmente cair, então eles já fizeram um complemento aqui, que é aquela tábua que nós demonstramos, tampão, né? E fica fechado, todo o ambiente fica fechado. Eu vou ver se eu consigo chegar na cabine aqui para fazer a finalização, indo daqui para lá. Então aqui a sala à minha direita, onde está o slide, que é a composição de sofá, cama e mesa. À minha esquerda, o sofá, cama também. Depois, na sequência, nós temos as demais dependências do motorhome. Vou elevar para salientar a altura dele. Então aqui nós não vamos ter nenhum problema com pessoas de estatura que estão acima da média. É verdade. É motorhome perfeito para os mais altos. Podemos finalizar esse vídeo? Podemos finalizar. Eu agradeço muito a Nelly, né? Imagina. Quero deixar bem claro aqui que a Nelly é a incentivadora do campismo, do caravanismo no nosso país, né? Portanto que ela é eclética, ela usa tudo o material, todo tipo de carro aparece nos vídeos dela. Ela que está de parabéns. Viu? Obrigada. Você se importaria de fornecer seu e-mail, seu WhatsApp? Pois não? Por favor. É Cláudio, @flip, F de fazenda, lápis, igreja, pato, .com.br. Tá certo. E eu lá quando postar o vídeo, eu vou colocar o site da Delca. Sim, por favor. Que aí tem todas as informações. Okay. Muito obrigada pela tua atenção. Eu que agradeço. Parabéns por esse belíssimo equipamento. Assim, você com essas inovações trouxe melhorias para o caravanismo. Certamente você e a Delca, claro. Muito obrigado. Tenha uma boa feira. Eu espero que você com este consiga vender outros para a empresa e manter os empregos, que manteremos, né? Melhorar as condições do nosso país. É verdade. Valeu, obrigada. Obrigado.